Fala galera, continuando a corrigir aí a lista, né? Vamos dar uma olhada agora na questão 4, 5 e 6. Então, ó, questão 4. Uma partícula oscila ao longo do eixo x com um movimento harmônico simples dado por x igual 3 vezes cosseno, aí abre parênteses, né? Meio π t mais 3π sobre 2, onde x é dado em centímetro e t em segundos. Nessas condições, pode-se afirmar que a amplitude, a frequência e a fase inicial valem respectivamente. Então, olha só, nós sabemos que a função horária de elongação, né, ela é essa daqui, ó, x igual a, que é a amplitude, né, vezes cosseno, vezes pulsação tempo, mais fase inicial. Então, olha só, a amplitude é quanto? 3. Né? Aí se ele fala que x está sendo dado em centímetro, é 3 centímetros. Tudo bem? Já sabe qual é a amplitude. Agora ele quer saber também qual é a frequência e qual é a fase inicial. Bom, a fase inicial é o que está dentro do parênteses, sem acompanhar o t. Então, essa aqui é a fase inicial. Né? Fase inicial é 3π sobre 2. É radiano? Né? Bom, e o que mais? Agora a gente quer saber qual é a frequência, né? A gente pode pegar aquelas fórmulas fazendo analogia com o movimento circular uniforme, né? Ó, a velocidade angular, ela não era igual 2π sobre o período? Pois bem, no MHS, a pulsação é 2π sobre o período, tá? Aí, ó, só multiplicar aqui, ó, cruzado, né? Que a gente acha o valor de período, ó, período igual a 2π, já vou passar o W, que estava aqui, a pulsação, para o outro lado, dividindo. Ó, e você acha direto o valor do período, né? Então, olha só, qual é o valor da pulsação? A gente sabe que vale, ó, o que está acompanhando o T, meio π. Então, ó, meio π. Pode cortar direto aí o valor de π e é só dividir 2 por meio, né? Então, ó, 2 dividido por meio vai dar 4. Então, 4 o quê? Segundos. A gente achou qual é o período. Ah, mas ele quer saber qual é a frequência, né? Bom, a frequência é só você inverter, né? Então, se o período é de 4 segundos, a frequência é o inverso, é 1 sobre 4 Hz, né? Ou seja, 0,25. Então, a resposta certa aqui nessa questão é o quê? Ó? 3 centímetros, 0,25 Hz e 3π sobre 2 radianos, é a letra E, tá? Então, matou aqui, uma questão direta, né? Bem rapidinha. Vamos agora para a questão 5. Olha só, a questão 5 é uma questão bem legal, bem interessante. Ó, um corpo de 50 gramas preso à extremidade de uma mola ideal de constante elástica 3,2 Newton por metro, comprimida de 30 centímetros, é abandonada do repouso da posição A da figura. A partir desse instante, o corpo inicia um MHS. Despreze os atritos e adote x com origem no ponto de equilíbrio do corpo, que é o ponto zero, e sentido para a direita. A função que mostra a velocidade desse corpo em função do tempo, no SI, no Sistema Internacional, é o quê? Olha só, vou escrever aqui a função. A função de velocidade, né, do MHS é menos W vezes, né, pulsação, vezes a amplitude, vezes seno, aí abre parênteses, da pulsação vezes tempo, mais a fase inicial. Então, a gente quer pegar o valor de W, o valor de A e o da fase inicial, isso que a gente quer, né? Só que é bem difícil de você descobrir apenas pelas funções horárias esses valores. A gente vai ter que recorrer a uma outra ideia, né? Qual é a outra ideia que a gente tem? Bom, lembra que existe uma relação do K, né, da constante que você vai ter de força com a pulsação, né? A gente tem uma outra fórmula, que é essa daqui, ó. A gente tem que o valor de K, ele é igual a M vezes a pulsação ao quadrado, né? Então a gente consegue descobrir qual é o valor de W com K e M. A questão deu o valor de K, que é 3,2, e deu o valor de M, que é 50 gramas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, ó. W, né, vai ser igual, ó, passa o M para o outro lado, K sobre M.
né? Aí ainda fica ao quadrado, não é isso? O W está ao quadrado, então passa para o outro lado, ele vai como raiz. Tudo bem? Então, olha só. O W, né, a pulsação, vai ser a raiz da constante, que é 3,2, dividido pela massa, que é 50 gramas, né? Vamos botar no SI. Então, passa para quilograma. Então, ó, raiz de 3,2 dividido por 50 vezes 10 a menos 3, né? Aí o 10 elevado a menos 3 sobe, né? A gente acaba aqui a matemática rapidinho, ó. W igual 3,2 vezes 10 a 3 dividido por 50. Tudo dentro da raiz, né? Aí vamos terminar aqui. 3,2 vezes 10 elevado a 3, né? É 3.200. Então, 3.200 dividido por 50 dentro da raiz. 320 por 5, né? Vai dar 64. Então, vai dar raiz de 64, que vai dar 8. Pulsação, radiano por segundo, né? Então, já achei o valor aqui da pulsação. Vamos substituir aqui na função o valor que a gente já tem, que praticamente a questão já acabou. Olha só, velocidade vai ser menos a pulsação 8, vezes a amplitude. Qual vai ser a amplitude? Se ela está deformada 30 centímetros em relação à origem, né? Então essa é a amplitude, ó, 30 centímetros. Então, ó, vezes 30, só que está em centímetro, passa para metro, né? Então, vezes 10 elevado a menos 2, vezes seno, aí abre parênteses, da pulsação 8t, mais fase inicial, né? E acabou aqui. Então, você vai reparar que a velocidade vai ser menos, 30 vezes 10 a menos 2 dá 0,3, vezes 8, 2,4, vezes seno de 8t, mais a fase inicial, né? Isso aqui já dá para resolver a questão. Você já vê que a única resposta possível é a letra A, né? Porque é a única que dá menos 2,4. Além disso, a pulsação lá dentro é 8t, não é isso? Mas por que a gente pode afirmar que existe a fase inicial? Porque a gente pode falar que ela é π, né? Porque a gente tem que lembrar que a velocidade mínima que a gente tem no MHS é quando a deformação, a elongação que ele vai estar, né, é justamente na amplitude. Os pontos de velocidade mínima são aonde? A e B. Não é isso? Então, a gente já sabe que no ponto A, a velocidade é 0. No ponto B, também. E ele começa a aumentar essa velocidade, né? Então, olha só. A, ele está com 0, aumentando a velocidade para a direita. E B está com 0, aumentando a velocidade para a esquerda, né? São os pontos de aceleração máxima que a gente vai ter aí. Bom, e aí vamos pensar o seguinte. Então, a gente quer um valor, né, que nos dê uma velocidade 0, né, e que nos dê também a possibilidade dela estar apontando, né, para o lado direito ou para o lado esquerdo, depende do que a gente vai estar analisando aí. Como a questão ela colocou para a gente que o eixo é para a direita, positivo, né, a gente tem que perceber que, por exemplo, quando ela passar aqui, qualquer ponto após a parte A, ela vai estar com uma velocidade positiva, não é isso? Então, se você analisar, qual é o valor da fase inicial que você poderia colocar aí para que no arranjo do sinal encaixe tudo isso bonitinho, né? Seria o valor de π aí, tá? A gente daqui a pouco na lista tem uma outra questão que vai trabalhar mais em cima disso, a gente vai chegar assim com mais clareza, tudo bem? Só para a gente não perder muito tempo, vamos para a questão 6 agora, ó. Questão 6. Um projétil de massa m igual a 50 gramas colide frontalmente com um bloco de madeira de massa 3,95 kg, ficando alojado em seu interior. O bloco está preso a uma mola de constante elástica 1 Nm por metro, como mostra a figura. Antes da colisão, o bloco estava na posição de equilíbrio da mola. Após a colisão, o sistema realiza um MHS de amplitude 30 cm. A resistência do ar e o atrito são desprezíveis. O módulo da velocidade do projétil um pouco antes de atingir o bloco e a frequência das oscilações valem. Então, olha o que está acontecendo. Ó. Você tinha aí um projétil, né, com uma determinada velocidade. Aí ele bateu no bloco, né, teve uma colisão
inelástica, né? Uma colisão que eles grudam um no outro, não tem velocidade relativa após isso. E aí você teve aí uma conservação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento do projétil se manteve. Só que como ele juntou com uma massa maior, a velocidade tende a diminuir, né? E aí bateu aqui, vai empurrar, criando um MHS aqui, né? Então aqui é a posição de equilíbrio. Após bater, vai empurrar um pouquinho, comprimindo a mola, né, até a amplitude, e aí ele vai ficar oscilando entre menos amplitude e amplitude, né? Ele vai fazendo isso aqui, ó, um zigue-zague aqui, né, direita e esquerda. Tudo bem? Bom, a gente quer saber qual é a velocidade que ele tinha quando ele bateu, e a gente quer saber também qual é a frequência. A gente pode escolher um lado ou outro lado, né, para calcular aí. Eu vou começar descobrindo qual é a velocidade, que eu acho mais desafiador isso. Tudo bem? Então, olha só, a gente pode falar que nesse ponto de amplitude máxima, a velocidade é zero. Então, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto 1. No ponto 1, toda a energia do sistema, né, vai ser energia potencial elástica, que é dada por kx² dividido por 2. Então, a gente pode falar que a energia potencial elástica nessa situação vai ser a constante, eu acho que é 1, né? 1. Vezes a deformação, 30 centímetros, né? Ou seja, 30 vezes 10 a menos 2 metros, que é 0,3 metros. Tá? Vezes 0,3 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui no SI, joule, não é? Já no ponto 2, que é onde começou, vou botar aqui, ó, ponto 2, onde começou o movimento, a mola não estava esticada, nem comprimida, então não tinha energia potencial. Então toda a energia do sistema, quando começou o MHS, era energia cinética. E tinha que ser o quê? Igual a esse valor, porque eu estou desprezando atrito, estou desprezando a resistência do ar, não é? Então a gente pode falar que a velocidade que o corpo vai ter após a colisão inelástica, né, vai ser isso daqui, ó. Energia cinética, que vai ser a massa, 4, por que 4? Porque é 3,95 kg mais os 50 gramas, né? 50 gramas é 0,05 kg. Então, os dois juntos, após a colisão inelástica, eles passam a ter 4, vezes a velocidade que eles estavam ali, ao quadrado, dividido por 2. Só que essa energia aqui, ela vai ser convertida em energia potencial elástica, né? No ponto A vale quanto? Vale esse valor. Como é um sistema conservativo, né? A gente pode falar que é igual. Então, vamos igualar aqui, ó. 0,3 ao quadrado dividido por 2, né? Aí a gente consegue descobrir qual é a velocidade. Aí vamos lá, ó. Pode cortar aqui o 2, né? E vamos passar o 4 para o outro lado e depois a raiz, né? Então vai ficar, ó, velocidade igual 0,3 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui é v ao quadrado, né? Então passa o quadrado para o outro lado, vai como raiz. Então, velocidade disso, ó, 0,3 ao quadrado, a raiz vai ser 0,3, né? Divide por 4, vai dar 2. Isso aqui dá 0,15 metros por segundo. Essa velocidade é do bloco junto com o projétil, tudo bem? Agora a gente tem que pensar o que aconteceu antes, né? A quantidade de movimento do projétil, né, ó, antes, é apenas... ou melhor, a quantidade do sistema, a quantidade de movimento do sistema antes é apenas a do projétil. Quando ela gruda com a massa, né, a quantidade de movimento vai ser dos dois. E aí a quantidade de movimento ela tem que se conservar. Então a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Como tudo está acontecendo numa mesma direção, né, vamos botar para a direita positiva aqui para colocar os valores, a gente pode transformar isso aqui numa equação escalar, né? Então vamos lá, quantidade de movimento antes é a massa do projétil, 0,05, vezes a velocidade dela antes. Então vamos botar aqui, ó, velocidade antes, mais zero, né? Esse zero aqui é quem? É a quantidade de movimento do bloco que estava parado, igual a quantidade de movimento depois. Qual é a quantidade de movimento depois? 4, porque eles se uniram, né, uma colisão inelástica, vezes a velocidade, 0,15. Aí você vai ter a velocidade antes igual 0,6 dividido por 0,05. Né, eu botei errado aqui. Então a velocidade antes vai ser, isso aqui é a mesma coisa que 60 dividido por 5, né? Aí vai dar quanto? 12. 12 metros por segundo. Só por aqui
a gente já consegue descobrir que ou é a letra C ou é a letra D, né? Por causa das velocidades. Só que aí a gente vai ter que descobrir, então, de qualquer forma, qual é a frequência, né? A frequência a gente pode pegar pela fórmula, né? A gente sabe que o período do MHS, ele é dado assim, ó, 2π, que vai multiplicar aí a massa dividido pela constante, né? Isso aqui dentro da raiz. A frequência é o inverso, né? Período é isso, a frequência vai ser o inverso. Então, olha só, o período vai ser 2π, a massa é quanto? É 4 kg, né? Dividido pela constante, que é 1. Então, a raiz disso. Né? Então, você vai ter, ó, período. Raiz de 4 é 2. Então, vai dar, ó, 4π segundos. Qual vai ser a frequência? A frequência é o inverso. É 1 sobre 4π, né? Hertz. Então, a resposta é a letra D. Né? A resposta vai ser, ó, velocidade 12 metros por segundo e frequência 4π elevado a menos 1 Hz. Tudo bem? Então, olha só, para não ter que upar um vídeo muito longo, que aí vai demorar muito e minha internet não está aguentando fazer isso, vou dividir aqui, daqui a pouco eu posto mais 3 ou mais 4 questões, dependendo do tamanho delas, tá?